Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você é apaixonado por cinema, adora descobrir o que rola por trás das câmeras, ama uma boa análise sem papas na língua e curte analisar desde o desenvolvimento dos personagens até o desempenho nas bilheterias, você está no lugar certo. Hoje, nós vamos mergulhar fundo no universo animado de Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas, lançado lá em 2018. Eu preparei um conteúdo completo, dividido em 10 partes detalhadas, para a gente conversar sobre absolutamente tudo o que envolve essa franquia. Pegue sua pipoca, ajeite-se na cadeira e vamos conversar de fã para fã, como se estivéssemos na sala de casa debatendo sobre esse filme que dividiu opiniões, mas conquistou multidões. Para começar a nossa jornada, precisamos voltar um pouco no tempo e entender onde a franquia Hotel Transilvânia se encontrava em 2018. A Sony Pictures Animation já tinha construído um império de sucesso com os 2 primeiros filmes. O Drácula, dublado originalmente pelo Adam Sandler, tinha se tornado uma figura extremamente carismática. Ele deixou de ser aquele monstro clássico e aterrorizante do cinema de horror dos anos 30, para virar um pai superprotetor, um empresário estressado e um avô coruja. Mas, como em toda franquia de sucesso em Hollywood, quando se chega ao terceiro filme, surge a grande questão: como manter a história fresca sem parecer repetitiva? A resposta da direção foi tirar os monstros do seu ambiente de conforto. Em vez de ficarem presos no hotel, eles iriam para um cruzeiro marítimo. A premissa parece simples, mas o desenvolvimento inicial do filme tenta nos dar um contexto histórico fascinante. O longa não começa no presente. Ele nos joga direto no passado, mostrando a eterna rivalidade entre os humanos caçadores de monstros e as criaturas da noite. A cena de abertura se passa num trem antigo, onde o Drácula e seus amigos fiéis, Frankenstein, o Homem Invisível, a Múmia e o Lobisomem, estão viajando disfarçados de humanos. E é aí que entra em cena uma figura icônica para o folclore do horror, o Dr. Abraham Van Helsing. Essa introdução é fundamental para estabelecer o tom do filme, misturando o ritmo acelerado dos desenhos clássicos com aquele humor pastelão que a franquia domina tão bem. Eu pessoalmente adoro quando filmes de animação respeitam o legado dos monstros clássicos enquanto brincam com eles. Ver o Van Helsing tentar matar o Drácula de todas as formas imagináveis no início da projeção cria uma dinâmica de desenho animado no estilo Looney Tunes. Ele usa engenhocas, acende fósforos para assustar as criaturas, já que o fogo sempre foi a grande fraqueza histórica dos monstros, e tenta atirar de todas as maneiras. Só que o Drácula, sendo o mestre da noite, sempre consegue se safar. Ele vira morcego, se desvia, voa e debocha abertamente do caçador. Essa sequência inicial nos passa uma mensagem clara. Essa rivalidade é antiga, obsessiva e passou de geração em geração. O Van Helsing acaba caindo na água no final dessa perseguição no trem, mas o filme faz questão de nos mostrar um pormenor sombrio e engraçado. A família dele continuou essa busca obstinada por décadas. Filhos, netos e bisnetos gastaram suas vidas tentando destruir o Conde Drácula sem sucesso. Essa contextualização é vital para o que vai acontecer mais para a frente no navio. A obsessão humana contra a inocência caricata dos monstros é a grande força motriz de toda a narrativa de Hotel Transilvânia. Depois dessa introdução histórica alucinante, a história salta no tempo e nos pousa diretamente no Hotel Transilvânia dos dias atuais. E o cenário não podia ser mais caótico. O Drácula está organizando um casamento monstruoso no hotel. Ele cuida de cada detalhe com um perfeccionismo absurdo. Quem já trabalhou com eventos ou tem uma rotina de trabalho exaustiva vai se identificar na hora com o estado mental do Drácula. Ele está simplesmente esgotado. A responsabilidade de manter o hotel funcionando, atender os hóspedes mais exigentes do mundo e ainda garantir que os eventos saiam perfeitos, está drenando a energia vital do nosso vampiro favorito. Para piorar a bagunça no meio do casamento, o hotel simplesmente começa a tremer. A cena passa a sensação de que um terremoto devastador está destruindo o lugar. Mas quando a poeira baixa, descobrimos a verdade. Não era um abalo sísmico, era apenas o cachorrinho gigante do Dennis, o neto do Drácula. O animal entra no salão sem controle nenhum, babando em cima dos convidados e destruindo a decoração.
A baba do cachorro gigante cai na cara dos monstros, estragando completamente a cerimônia. É uma cena rápida, caótica e que mostra muito do ritmo que o diretor Genndy Tartakovsky adora imprimir em suas obras. É nesse momento de crise total no casamento que o Jonathan, o genro humano do Drácula, entra em ação. Ele percebe que o clima azedou e decide usar a música para salvar o evento. Jonathan assume a mesa de som e solta uma batida animada, fazendo com que todos os monstros esqueçam a nojeira e a destruição para começar a dançar. Eu acho essa sacada genial porque estabelece o papel da música na franquia. A música em Hotel Transilvânia nunca é só um fundo musical, ela é um personagem ativo que muda o estado emocional das cenas. Enquanto todo mundo está se divertindo na pista de dança, o filme nos mostra um lado muito solitário do Drácula. Ele olha ao redor e vê casais apaixonados por todos os cantos. Ele percebe que seus amigos têm suas companheiras, sua filha Mavis tem o Jonathan, e ele continua sozinho desde que perdeu sua esposa, séculos atrás. A carência do vampiro fica evidente. Os amigos dele percebem isso e tentam bancar os cupidos, apresentando uma monstra para ele. Só que o encontro é um desastre absoluto. A pretendente é gigante, fisicamente dominadora e literalmente esmaga o Drácula sob o braço como se ele fosse um cobertor. A expressão de pavor e desconforto dele é impagável. É fascinante observar como a carência afeta até os monstros mais poderosos da cultura pop. Vendo que a tentativa dos amigos foi um fracasso monumental, o Drácula decide tomar uma atitude que muitos de nós já tomamos em momentos de solidão. Ele recorre à tecnologia. Ele pega o celular escondido e tenta usar um aplicativo de relacionamentos Monster Style, conversando com uma assistente de voz interativa. É uma cena extremamente moderna e com a qual todo mundo consegue se relacionar. Ele tenta achar alguém que entenda sua rotina, mas a interação com a tecnologia é frustrante e engraçada. Só que a Mavis pega o pai no flagra. Ao ver o Drácula agindo de forma estranha, arrumando as coisas e conversando sozinho com o celular, a mente dela vai para o lugar errado. Ela não percebe que o pai está carente e procurando um amor. Em vez disso, a Mavis acha que o pai está tendo um colapso por excesso de trabalho. Ela vê as olheiras dele, o estresse e a correria do dia a dia do hotel e conclui: meu pai precisa desesperadamente de férias. Essa falha de comunicação é o catalisador de toda a trama principal do filme. Sensibilizada com o estado do pai, Mavis assiste a um comercial na televisão sobre um cruzeiro exclusivo para monstros. O anúncio promete luxo, descanso, comida à vontade e uma viagem inesquecível pelo Triângulo das Bermudas até a cidade perdida de Atlântida. Mavis acha que encontrou a solução perfeita para reunir a família inteira e dar ao Drácula o descanso que ele tanto merece. Sem avisar o pai direito sobre os detalhes, ela organiza tudo e arrasta a turma toda para essa jornada. A partida é de rachar de rir. Eles não vão até o navio em um avião moderno ou um ônibus comum. A Mavis aluga uma embarcação caindo aos pedaços. Um verdadeiro navio fantasma caindo aos pedaços que pertence à companhia de viagens. O visual do transporte é hilário. Pedaços caindo, madeira podre, uma estética totalmente decadente que faz os monstros se sentirem em casa, embora o Drácula continue emburrado porque não queria ter saído do seu hotel. Essa transição do hotel tradicional para o ambiente marítimo é o ponto de virada da narrativa, preparando o terreno para os grandes encontros do filme. Finalmente, o grupo chega ao porto de embarque do Cruzeiro dos Monstros, localizado no coração do lendário Triângulo das Bermudas. O visual do lugar é espetacular. O navio de cruzeiro é gigantesco, brilhante e cheio de atrações projetadas especificamente para criaturas da noite. Mas a grande surpresa do filme acontece no momento em que os passageiros sobem a bordo. Uma mulher surge fazendo acrobacias impressionantes, escalando uma haste de metal com uma agilidade surreal e aterrissando no convés com um carisma avassalador. Trata-se da Capitã Erika. No exato segundo em que o Drácula coloca os olhos na Erika, algo mágico e assustador para ele acontece. Ocorre o famoso Tchan, ou Zing, no original. Aquele estalo de amor à primeira vista que os monstros sentem apenas uma vez na vida.
O Drácula fica completamente paralisado, de queixo caído, babando e sem conseguir articular uma frase coerente. A animação exagera os feições do Drácula para transmitir o impacto emocional do momento. O grande problema, Erika é humana, e mais do que isso, ela exala uma energia hiperativa e acolhedora que esconde um segredo terrível. Assim que as boas-vindas terminam, Erika se despede dos passageiros e se dirige a uma parte secreta e altamente tecnológica do navio. O filme nos leva para um porão escondido, e a atmosfera muda drasticamente. Lá dentro, encontramos um centro de comando cheio de tubos, engrenagens e aparelhos médicos de suporte à vida. E quem está lá dentro? O Dr. Abraham Van Helsing. Sim, aquele mesmo caçador do início da história. A revelação é chocante e, ao mesmo tempo, absurda. Como um homem que viveu séculos atrás ainda está vivo? A explicação do filme é puramente comédia de ficção científica. Van Helsing conseguiu prolongar sua vida fundindo seu cérebro e seus órgãos vitais a uma engenhoca mecânica. Ele é basicamente uma cabeça ranzinza presa a um corpo robótico e a um vaporizador. E aqui vem a grande reviravolta para quem assiste. Erika é a bisneta de Van Helsing. Ela cresceu ouvindo que os monstros são aberrações e que a missão da vida da família dela é exterminar o Conde Drácula. Todo esse cruzeiro não passa de uma armadilha meticulosamente planejada para atrair os monstros para a morte. A partir do momento em que a verdadeira identidade e as intenções de Erika são reveladas para o público, o filme estabelece uma tensão dramática muito interessante, baseada na ironia dramática. Nós, espectadores, sabemos que Erika quer matar o Drácula, mas o Drácula acha que ela é o amor da vida dele. O plano de Van Helsing e Erika é simples: manter a farsa, navegar até Atlântida e lá encontrar uma arma ancestral definitiva para destruir todos os monstros de uma vez só. Mas Erika, sendo impaciente, decide tentar matar o Drácula antes mesmo de chegarem ao destino final. Ela começa a armar pequenos assassinatos acidentais durante as atividades do cruzeiro. Em uma das cenas mais movimentadas, os monstros vão fazer um passeio subaquático em um submersível. Erika veste um traje de mergulho e persegue o Drácula debaixo d'água com um arpão. Só que o universo parece conspirar a favor do vampiro. O Drácula está tão focado em admirar a família dele e em tentar parecer charmoso que ele se desvia dos ataques de Erika por puro acaso. Ele abaixa para pegar algo, se vira para falar com a Mavis ou dá um passo para o lado, bem no milissegundo em que Erika atira. Durante uma dessas tentativas frustradas no fundo do mar, Erika observa o Drácula de longe através do vidro do submersível. Ela o vê interagindo carinhosamente com a Mavis, brincando com o neto Dennis e cuidando dos seus amigos idosos. Por um breve instante, a expressão no rosto de Erika muda. Ela foi criada para acreditar que monstros eram seres desalmados, cruéis e incapazes de amar. Ver o Drácula agindo como um pai dedicado e um avô amoroso faz um curto-circuito na cabeça dela. A memória da sua própria família, que foi destruída pela obsessão cega de caçar monstros, vem à tona. Mesmo abalada por essa percepção, Erika se recusa a desistir. Ela volta para o navio principal furiosa, gritando pelos corredores, inconformada por não conseguir acertar o alvo. Ela desabafa alto, dizendo frases como: "Por que ele sempre escapa? Eu só quero pegar aquele vampiro!" Só que os amigos do Drácula, o Frankenstein, a múmia e o lobisomem, escutam parte desse desabafo fora de contexto. Eles não entendem que ela quer pegar o Drácula no sentido de matá-lo. Eles acham que ela está apaixonada e quer pegar o vampiro no sentido romântico. Eles correm para contar a novidade para o Drácula, deixando o apaixonado vampiro nas nuvens. Com a falsa notícia de que a Capitã Erika está caidinha por ele, o Drácula decide tomar a iniciativa. Ele se veste com suas melhores roupas, passa seu perfume especial e tenta marcar um encontro a sós com ela. Erika, percebendo que essa pode ser a oportunidade perfeita para liquidar o vampiro sem testemunhas, aceita o convite.
Ela planeja o método de assassinato mais clássico do folclore dos vampiros, veneno, mas não um veneno qualquer, e sim alho puríssimo escondido na comida. Ela convida o Drácula para um jantar romântico na mesa do capitão e prepara um prato recheado de guacamole com uma quantidade cavalar de alho. Para qualquer vampiro da literatura tradicional, a ingestão de alho seria fatal. O Drácula chega ao jantar visivelmente nervoso, agindo como um adolescente no primeiro encontro. Ele tenta falar bonito, faz piadas bobas e come o prato batizado de alho sem hesitar, apenas para agradá-la e mostrar boa convivência. E qual é o resultado dessa tentativa de assassinato por alho? O Drácula não morre, ele não vira cinzas e nem entra em combustão. O alho apenas causa um efeito colateral terrível e extremamente mundano no organismo dele, uma indigestão severa e um problema de gases incontrolável. A cena seguinte é de um humor puramente escatológico e físico. O Drácula tenta manter a pose de galã romântico enquanto seu estômago produz barulhos tenebrosos e ele precisa disfarçar as flatulências soltando rajadas de fogo pela boca ou culpando o barulho do motor do navio. No meio desse jantar desastroso e hilário, Mavis aparece de surpresa. A filha, que tem um instinto de proteção aguçado em relação ao pai, sente o cheiro forte de alho no ar e percebe a atitude extremamente suspeita e nervosa de Erika. Mavis confronta a capitã com o olhar, sentindo na hora que tem algo muito errado nessa história. Erika, vendo que a filha do Drácula desconfia de suas intenções e que o alho falhou miseravelmente em matar o vampiro, inventa uma desculpa esfarrapada e foge do restaurante, deixando o Drácula desapontado e a Mavis ainda mais desconfiada. O navio finalmente alcança o destino final da viagem, a lendária e submersa cidade de Atlântida. Só que, na visão do diretor Genndy Tartakovsky, Atlântida não é uma ruína antiga e triste. É a Las Vegas do mundo dos monstros. O lugar é um complexo reluzente, cheio de cassinos, luzes de neon, buffets gigantescos e arenas de entretenimento. Os monstros enlouquecem de alegria e correm para aproveitar a festa, mas a verdadeira missão de Erika está prestes a ser concluída. É em Atlântida que está escondida a herança secreta dos Van Helsing, uma relíquia ancestral capaz de controlar a mente da maior besta dos mares. Erika se esgueira para fora da festa e entra em uma estrutura antiga e cheia de armadilhas mortais, onde o artefato está guardado. Ela não sabe, mas o Drácula, transformado em um pequeno morcego, a seguiu de perto. Ele não está ali para espioná-la de má fé, mas sim porque quer protegê-la. Quando Erika começa a se avançar pelas ruínas, o local se provou extremamente perigoso. Pedras gigantescas começam a desabar, machados afiados balançam pelo ar e dardos envenenados são disparados das paredes. É aqui que o filme entrega uma das sequências de ação mais divertidas e dinâmicas da franquia. Erika tenta desviar das armadilhas, mas acaba ficando presa. O Drácula, sem pensar duas vezes, arrisca a própria vida repetidamente para salvá-la. Ele se coloca na frente de pedras caindo, usa seu próprio corpo como escudo e toma múltiplos golpes por ela. Em uma cena cômica, um enorme dardo com espinhos e cobras acerta as costas do Drácula. Mesmo empalado e com cobras o mordendo, ele continua sorrindo para Erika, tentando parecer um cavalheiro descolado enquanto diz que isso não é nada. Para impressionar a capitã, o Drácula começa a dançar pelas armadilhas, desviando de lâminas e machados com movimentos de dança extravagantes enquanto carrega Erika em segurança nos seus braços. Ele supera todos os obstáculos do templo perigoso por amor. Quando eles finalmente chegam à câmara central, onde está a arma dos Van Helsing, Erika está absolutamente chocada. Nenhum humano jamais se sacrificou por ela daquele jeito. Ela olha para o Drácula, machucado, perfurado, mas sorrindo com um olhar doce e genuíno. E pela primeira vez, o coração dela estremece. Ela percebe que tudo o que aprendeu sobre os monstros era uma mentira cruel. Antes que eles possam pegar o artefato ou conversar sobre o que acabou de acontecer, a Mavis aparece no local. Ela seguiu o pai até as ruínas porque tinha certeza de que a capitã estava tramando algo sinistro. A tensão na sala vai ao teto. Mavis se coloca em posição de combate, pronta para voar no pescoço de Erika para proteger o Drácula. Ela grita que sabe que Erika é uma ameaça e que está tentando machucar o seu pai.
É nesse momento de extrema tensão que o Drácula intervém de forma dramática. Ele entra no meio da briga das duas e revela a verdade para a filha. Ele confessa que não está mal por causa do trabalho do hotel, mas sim porque se apaixonou. Ele olha nos olhos de Mavis e diz abertamente que sentiu o Chan pela Erika. Para a Mavis, essa revelação é um choque devastador. Ela sempre achou que o Chan era algo sagrado que só acontecia uma vez na vida, como tinha acontecido entre o Drácula e a falecida mãe dela. Ver o pai sentir isso por uma humana desconhecida gera um conflito emocional muito real e humano na história. E como Erika reage a toda essa declaração de amor do Drácula em frente à filha dele? Ela entra em crise emocional. A culpa por ter tentado matá-lo tantas vezes, somada ao peso do legado de sua família e ao fato de que ela realmente começou a gostar do vampiro, a esmaga. Em vez de aceitar o amor do Drácula ou revelar seu plano, Erika se afasta friamente. Ela diz duramente que jamais poderia ficar com ele, disparando a frase dolorosa: "Eu nunca poderia ter nada com um monstro." Essa rejeição atinge o Drácula como uma estocada no peito. O vampiro, que tinha superado dardos, machados e alho no estômago, fica emocionalmente destruído. Ele desmorona ali mesmo na câmara antiga. Mavis, vendo o pai chorar de dor no coração, esquece a raiva e corre para consolá-lo. Enquanto isso, Erika pega a relíquia ancestral, que na verdade é um instrumento musical mágico com formato de nota de música, e foge para entregar o objeto ao seu bisavô, Abraham Van Helsing, deixando para trás um rastro de tristeza e desilusão. Arrasado pelo fora que levou, o Drácula volta para a área principal do Cassino de Atlântida com a cabeça baixa. Todos os monstros estão em clima de festa total, dançando e aproveitando a noite, alheios ao drama que está acontecendo nos bastidores. Mavis tenta de todas as formas melhorar o astral do pai. Ela se senta ao lado dele e o escuta desabafar. O Drácula expressa uma dor que toca muito o público adulto do filme. Ele fala sobre a solidão, sobre o medo de passar o resto da eternidade sozinho e sobre como a vida dele se resume a duas coisas primordiais: o seu hotel e a sua família. Mas a tristeza do momento é interrompida de forma triunfal e vilanesca. As luzes de Atlântida se apagam, os holofotes se acendem e uma plataforma flutuante sobe do oceano. Em cima dela está o Dr. Abraham Van Helsing, vestindo seu traje mecânico bizarro, acompanhado por Erika. O caçador ancestral pega o microfone e revela sua verdadeira identidade para toda a multidão de monstros atônitos. Ele debocha do Drácula, dizendo que esperou por este momento por mais de 100 anos, e que a linhagem dos Van Helsing finalmente venceu. É nesse instante que os monstros descobrem que Erika é a bisneta do lendário caçador e que todo o cruzeiro era um plano para reuni-los em um só lugar e destruí-los. A traição é revelada de forma pública e dolorosa. Mas o verdadeiro perigo começa quando Van Helsing usa a relíquia ancestral que Erika pegou nas ruínas. Ele se posiciona no topo de uma mesa de DJ gigante e começa a tocar uma partitura de música macabra, sombria e cheia de frequências graves. A música maligna ecoa pelas profundezas do oceano e desperta uma criatura colossal que estava adormecida sob Atlântida. O Kraken. Um polvo gigante, com tentáculos do tamanho de prédios e olhos vermelhos de pura fúria. Sob o controle da música sombria de Van Helsing, o Kraken emerge das águas e começa a destruir o complexo de Atlântida, atacando os monstros e tentando devorar todos eles. O caos é absoluto. O filme sai da comédia leve e entra em uma sequência de clímax cheia de ação, destruição e perigo real para nossos personagens amados. Com o Kraken fora de controle e atacando tudo ao seu redor, o terror toma conta do lugar. A criatura gigante pega o Drácula e os outros monstros com seus tentáculos massivos. É no meio dessa destruição que o arco da Capitã Erika atinge o seu ponto de virada definitivo. Ao ver o Drácula prestes a ser esmagado pelo Kraken para salvar a vida de seu neto Dennis e de sua filha Mavis, Erika não consegue mais se calar. Ela finalmente ganha coragem para enfrentar a doutrinação que sofreu a vida inteira. Erika se coloca na frente de seu bisavô, toma a frente dos alto-falantes e grita para todo mundo ouvir que o Drácula não é um monstro do mal.
ela declara abertamente que ele é um ser bondoso, atencioso e que os verdadeiros monstros são aqueles que pregam o ódio sem conhecer o outro. E então, para a surpresa de todos, ela admite que também sentiu o Chan por ele. Essa declaração dá uma nova força moral ao grupo, mas a ameaça do Kraken sob a música de Van Helsing ainda é gigante e precisa ser parada imediatamente. É aí que surge a solução mais genial e divertida de todo o filme. Como é que se combate uma música sombria que controla a mente de uma besta gigante? A resposta do Jonathan, o genro humano do Drácula, é simples, com uma batalha de DJs. Jonathan corre para a mesa de som do navio, liga seus alto-falantes de altíssima potência e decide combater a música maligna de Van Helsing, tocando as músicas mais alegres, bobas e contagiantes da história da humanidade. A partir desse momento, o clímax do filme vira uma disputa de hits musicais de ritmo frenético. Van Helsing toca marchas sombrias e pesadas, fazendo o Kraken atacar, enquanto Jonathan revida tocando sucessos pop extremamente alto astral, como Macarena e Don't Worry Be Happy. O Kraken, no meio do oceano, fica completamente confuso. A mente do monstro gigante começa a oscilar entre a fúria e a vontade incontrolável de dançar. É uma cena visualmente espetacular e muito engraçada, onde monstros, humanos e o próprio polvo gigante começam a soltar os quadris no ritmo das músicas dançantes. A batalha de DJs atinge o seu auge quando Jonathan solta a música mais chiclete e contagiante de todas, Song 2 ou Sexy and I Know It. A energia da música alegre é tão avassaladora que quebra o feitiço sombrio do artefato de Van Helsing. O Kraken para de atacar, abre um sorriso gigante e começa a fazer passos de dança sincronizados no meio da água. O próprio Van Helsing, preso no seu corpo robótico, não consegue resistir ao ritmo contagiante e começa a dançar desajeitadamente na sua plataforma de DJ, perdendo totalmente o controle da situação. Todos os monstros são libertados dos tentáculos do Kraken e começam a comemorar na pista de dança improvisada. Mas a comédia dá espaço para um momento de resgate heróico. No meio da agitação da dança descontrolada, a plataforma do velho Van Helsing quebra e o caçador idoso despenca em direção à água profunda. Se ele caísse ali com aquele corpo mecânico pesado, morreria afogado na hora. E quem se joga na água sem pensar duas vezes para salvá-lo? O próprio Conde Drácula. O Drácula voa em alta velocidade, se estica e consegue agarrar o seu inimigo secular antes que ele toque na água. Ele puxa o velho caçador de volta para a segurança da terra firme. Esse ato de compaixão pura deixa Van Helsing completamente sem reação. O homem que passou a vida inteira tentando matar o Drácula percebe que o vampiro arriscou a própria vida para salvá-lo, sem pedir nada em troca. Humilhado e emocionado, Van Helsing finalmente pede desculpas por séculos de perseguição sem sentido, devolve o dinheiro das passagens de todos os monstros e decreta o fim da guerra entre humanos e criaturas da noite. O filme encerra sua jornada de forma brilhante. Todos retornam em segurança para o Hotel Transilvânia. A atmosfera final é de celebração, união e renovação. No topo do hotel, sob a luz da lua cheia, o Drácula chama a capitã Erika para um momento a sós. Diante da sua filha Mavis, do genro Jonathan, do neto Dennis e de todos os seus amigos monstros, o Drácula se ajoelha de forma clássica e romântica. Ele tira uma caixinha do bolso e pede a humana Erika em casamento. Ela aceita radiante, selando a união definitiva entre os dois mundos com um beijo apaixonado. E assim terminamos a análise de Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas, um filme que começou com rivalidade e obsessão histórica, passou por jantares com veneno de alho, armadilhas mortais e batalhas de DJ, para terminar mostrando que a empatia e o amor sempre vencem o preconceito. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse resumo super detalhado e opinativo sobre esse grande sucesso da animação. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês ao longo dessa jornada. Para entender o rumo que a história toma depois daquela turbulenta festa de casamento no hotel, a gente precisa olhar com muito carinho para o verdadeiro estado de espírito do Conde Drácula.
À primeira vista, ele é o grande dono do pedaço, o cara superpoderoso que comanda um império de entretenimento para monstros e que tem tudo sob controle. Mas, se você prestar atenção nos detalhes de cena, no olhar dele quando as luzes se apagam e no cansaço físico estampado na animação, fica claro que o Drácula está completamente esgotado. Ele passa os dias correndo de um lado para o outro para satisfazer os desejos mais bizarros dos hóspedes, administrando crises absurdamente cômicas e garantindo que tudo saia impecável. O estresse acumulado da rotina hoteleira drenou a energia vital do nosso vampiro favorito. E a Mavis, sendo uma filha extremamente atenta e carinhosa, percebe essa mudança de comportamento na hora. Só que a leitura que ela faz da situação gera um grande mal-entendido. A Mavis nota o pai andando distraído pelos corredores, suspirando e agindo de um jeito bem diferente do habitual. Ela entra no quarto dele de surpresa e o pega mexendo no celular de forma escondida, tentando desesperadamente usar a tecnologia para encontrar uma parceira. O Drácula está carente, querendo vivenciar novamente o amor depois de séculos sozinho, desde a perda de sua amada esposa. Mas a Mavis não consegue enxergar a solidão amorosa do pai. Na cabeça dela, o Drácula está tendo uma crise grave de burnout por trabalhar demais. Ela associa o comportamento estranho do pai a um colapso nervoso causado pelo trabalho exaustivo no hotel. Ela olha para as olheiras dele, vê a pilha de tarefas pendentes e pensa: meu pai trabalhou séculos sem parar. Ele precisa urgentemente de férias para espairecer a cabeça. Essa interpretação equivocada da Mavis é a faísca que acende todo o enredo principal do filme. Determinada a salvar o pai desse suposto esgotamento profissional, Mavis começa a buscar alternativas para tirá-lo da rotina. É aí que ela assiste a um comercial na televisão sobre um cruzeiro marítimo feito sob medida para criaturas das trevas. O anúncio vende a ideia do refúgio perfeito, um navio luxuoso navegando em direção à lendária cidade perdida de Atlântida, passando pelo mistério do Triângulo das Bermudas, com comida à vontade, atividades relaxantes e nenhum trabalho administrativo para se preocupar. Mavis se apaixona pela ideia na hora. Para ela, aquilo não é apenas uma viagem qualquer. É a oportunidade perfeita para reunir toda a família, Jonathan, o pequeno Dennis e o grupo fiel de amigos monstros, em um momento de puro lazer. Ela organiza absolutamente tudo em segredo, sem dar margem para o Drácula recusar. Quando ele finalmente descobre o que está acontecendo, já é tarde demais. A mala está pronta. E a trupe inteira está a caminho da maior aventura de suas vidas, fora das paredes do castelo. A partida para esse cruzeiro é um espetáculo de humor à parte. Em vez de pegarem um transporte moderno ou um voo convencional, a Mavis aluga uma embarcação caindo aos pedaços pertencente à própria companhia de viagens dos monstros. É um verdadeiro navio fantasma decadente, cheio de madeira podre, velas rasgadas e uma névoa sombria que acompanha o trajeto. Para o grupo de amigos do Drácula, Frankenstein, múmia, lobisomem e homem invisível, o transporte é um luxo retrô maravilhoso. Mas para o Drácula, entrar naquele barco decadente significa abandonar o seu porto seguro. Ele embarca emburrado, reclamando de tudo e convicto de que a ideia de passar férias fora do seu amado hotel é um erro colossal. Mal sabe ele que essa viagem forçada pela filha está prestes a mudar a sua vida eterna para sempre. A chegada da turma do Drácula ao ponto de embarque no Triângulo das Bermudas é aquele tipo de cena que enche os olhos e mostra toda a genialidade da direção de arte. O navio de cruzeiro é uma estrutura monumental, um verdadeiro palácio flutuante decorado com cores vibrantes, névoa misteriosa e atrações pensadas exclusivamente para o conforto de criaturas que odeiam a luz do sol. Mas o ritmo da história muda de forma avassaladora quando os passageiros finalmente sobem a bordo e conhecem a figura no comando da embarcação. Surgindo de forma espetacular, a capitã Erika faz uma entrada digna de uma estrela de cinema de ação. Ela escala uma haste de metal com uma agilidade quase sobre-humana, realiza giros no ar e aterrissa perfeitamente no convés. Ela transborda um carisma contagiante, uma energia hiperativa e um sorriso iluminado que chama a atenção de todos os monstros instantaneamente. Só que para o Conde Drácula, aquele instante não é apenas uma apresentação de boas-vindas.
No milissegundo em que os seus olhos encontram os de Erika, o tempo parece desacelerar. Acontece o lendário Chan. Para quem acompanha a franquia desde o primeiro filme, sabe perfeitamente o peso dessa palavra. O Chan é aquele estalo mágico, a sensação de amor à primeira vista que um monstro só sente uma única vez na vida inteira. O Drácula simplesmente paralisa. A animação entrega uma performance brilhante na fisionomia dele. O queixo cai, as pupilas dilatam, a saliva quase escorre e ele perde totalmente a capacidade de formular uma frase com sentido. O poderoso e imponente Rei dos Vampiros se transforma, em questão de segundos, num adolescente bobo e completamente balançado por uma mulher. Só que a grande ironia da história, e o grande choque para quem assiste, é que Erika é totalmente humana, e não é uma humana qualquer. Assim que ela termina o seu discurso caloroso de recepcionista e dispensa os hóspedes para aproveitarem as instalações do navio, o filme nos puxa para uma atmosfera completamente diferente. Acompanhamos Erika caminhando até os níveis mais profundos e sombrios da embarcação, atravessando portas blindadas até chegar a um laboratório secreto repleto de engrenagens, tubos de ensaio e máquinas de alta tecnologia. É lá dentro que nos deparamos com o maior segredo do filme. O Dr. Abraham Van Helsing ainda está vivo, mas a forma como ele sobreviveu é pura comédia bizarra de ficção científica. Van Helsing fundiu sua cabeça e o que restou de seu tronco a uma estrutura mecânica a vapor, cheia de rodas e alavancadas, parecendo um robô ranzinza movido a engrenagens. Descobrimos então que Erika é a bisneta direta do lendário caçador. Ela cresceu sob uma lavagem cerebral severa, sendo ensinada desde o berço a odiar monstros e a enxergá-los como pragas sem alma que precisam ser erradicadas da Terra. Esse cruzeiro paradisíaco nunca foi pensado para dar férias a ninguém. Ele é uma armadilha meticulosamente desenhada ao longo de anos. O objetivo final de Van Helsing e Erika é guiar todos os monstros até as ruínas de Atlântida para lá executarem um plano de extermínio definitivo. O contraste entre o Drácula totalmente apaixonado e Erika focada em uma missão de assassinato cria uma dinâmica de suspense e comédia impecável, preparando o terreno para os confrontos mais insanos e divertidos da viagem. Com a grande revelação sobre a linhagem da Capitã Erika e seu plano maligno, a história entra em um ritmo incrivelmente dinâmico, guiado pela clássica ironia dramática. A gente, no papel de espectador, sabe exatamente que a capitã é uma caçadora implacável treinada para exterminar monstros, mas o coitado do Drácula está flutuando nas nuvens, crente de que encontrou a sua alma gêmea. Erika, por sua vez, é jovem, impaciente e extremamente ambiciosa. Ela não quer esperar a viagem até a cidade perdida de Atlântida para cumprir o legado da sua família. Ela quer liquidar o Conde Drácula ali mesmo, no meio do oceano. É a partir daí que o filme entrega uma sequência de tentativas de assassinato totalmente frustradas e de rachar de rir. Erika começa a stalkear o Drácula pelo navio, tentando criar acidentes fatalmente perfeitos. A oportunidade perfeita surge quando todos os hóspedes resolvem fazer um passeio de exploração no fundo do mar, a bordo de um submersível transparente. Erika veste um traje de mergulho hipertecnológico, pega um arpão afiado e mergulha nas águas profundas do oceano, disposta a atravessar o peito do Rei dos Vampiros sem deixar vestígios. Só que existe um detalhe sensacional nessa dinâmica. O universo parece conspirar a favor do Drácula de uma forma quase mágica. Ele está tão absorto no seu próprio mundo de pensamentos românticos e tão dedicado a dar atenção para a Mavis, para o pequeno Dennis e para os seus velhos amigos, que desvia de todas as investidas de Erika por puro acaso. Quando Erika mira o arpão e atira com precisão cirúrgica, o Drácula se abaixa para pegar um brinquedo do neto. Quando ela tenta cortá-lo com as hélices, ele dá um passo para o lado para elogiar a paisagem aquática com a filha. É o clássico humor pastelão de desenho animado, onde a vítima nem percebe o perigo e o assassino passa pela maior humilhação. Porém, no meio dessa perseguição subaquática caótica, acontece algo sutil, mas profundamente marcante para a evolução da história.
Através do vidro do submarino, Erika observa o Drácula interagir com a família dele. Ela o vê rindo de forma genuína, sendo um pai protetor, um avô extremamente carinhoso e um amigo atencioso que cuida de todo mundo ao seu redor. Por um breve segundo, o olhar de Erika muda radicalmente. Toda a doutrinação que o bisavô Van Helsing enfiou na cabeça dela sobre monstros serem aberrações nojentas e sem coração começa a ruir. Ela percebe que aquele vampiro que ela tenta matar a todo custo tem mais humanidade e afeto do que a sua própria família jamais teve. Mesmo abalada por essa faísca de consciência, o orgulho e a obsessão familiar falam mais alto. Erika volta para os aposentos do navio furiosa, encharcada e fora de si. Ela começa a andar de um lado para o outro pelos corredores, bufando e gritando sozinha sobre a sua frustração por não conseguir atingir o vampiro. Ela solta frases exaltadas como: "Por que ele é tão rápido? Eu preciso dar um jeito de pegar aquele vampiro de uma vez por todas!" O que ela não esperava era que os melhores amigos do Drácula, Frankenstein, o Homem Invisível, a Múmia e o Lobisomem, estivessem passando pelo corredor bem na hora. Eles escutam a frase de Erika totalmente fora de contexto. Na cabeça ingênua dos monstros, quando uma mulher bonita diz que está doida para pegar um homem, ela não está falando de assassinato, ela está expressando um desejo apaixonado. Empolgados com a descoberta, os amigos correm para o quarto do Drácula para dar a grande notícia. A capitã do navio está perdidamente encantada por ele. E é claro que essa informação equivocada vai jogar o nosso vampiro direto para a armadilha mais cômica da sua vida. Receber a notícia de que a Capitã Erika supostamente estaria apaixonada por ele transforma o Conde Drácula no vampiro mais radiante de todo o oceano. Ignorando completamente qualquer desconfiança, ele decide que chegou o momento de dar o próximo passo e tomar a iniciativa. Ele se veste com suas roupas mais elegantes, gasta um frasco inteiro de perfume e arma uma postura de galã maduro para convidá-la para um jantar a sós. Para a Capitã Erika, esse convite não é um encontro romântico, mas sim a oportunidade de ouro caindo de bandeja em seu colo. Ela sabe que, em uma mesa reservada e sem a presença da filha protetora do vampiro, ela finalmente poderá liquidá-lo sem deixar pistas. Erika recorre a uma das armas mais antigas e letais do folclore vampírico, o alho. Ela prepara pessoalmente o prato principal para o jantar romântico na mesa do capitão, recheando uma porção generosa de guacamole com uma quantidade cavalar de alho puríssimo moído. Para qualquer vampiro das histórias de terror tradicionais, ingerir aquilo significaria uma morte dolorosa e imediata, virando cinzas em questão de segundos. Quando o Drácula se senta à mesa, agindo com toda a timidez e o nervosismo de um adolescente em seu primeiro encontro, ele não pensa duas vezes. Para agradar sua amada e demonstrar boa convivência, ele devora o guacamole de uma só vez, rasgando elogios ao tempero. O que se segue a partir daí é uma das sequências de comédia física e escatológica mais hilárias de toda a franquia. O alho não mata o Drácula, não o transforma em cinzas e nem faz sua pele queimar. Em vez disso, provoca um efeito colateral terrivelmente humano e mundano no organismo secular do vampiro. Uma crise devastadora de indigestão e um problema de gases incontrolável. O pobrezinho do Drácula se vê preso em um dilema terrível. Como manter a postura de sedutor charmoso enquanto seu estômago produz ruídos tenebrosos e sua barriga borbulha sem parar? A cena se transforma em um malabarismo cômico. O Drácula tenta disfarçar os barulhos e as flatulências soltando rajadas de fogo discretas pela boca, tossindo alto ou culpando as vibrações do motor do navio a cada estalo de seu intestino. A expressão de desespero no rosto dele, contrastando com a tentativa de sorrir para Erika, é impagável. Erika, por sua vez, assiste a tudo incrédula, sem entender como um ingrediente que deveria ter destruído o rei dos vampiros está apenas causando um desarranjo intestinal bizarro. No auge desse jantar caótico e desconfortável, Mavis aparece de surpresa. O instinto protetor da filha entra em alerta máximo no segundo em que ela pisca os olhos na cena. Mavis sente o cheiro forte e inconfundível de alho impregnado no ar e percebe a atitude extremamente nervosa, evasiva e suspeita de Erika. Mavis encara a capitã com um olhar cortante de desconfiança pura, sacando na hora que tem caroço nesse angu.
Vendo que a filha do Drácula está prestes a desmascará-la e que o plano do alho falhou miseravelmente, Erika inventa uma desculpa esfarrapada qualquer e foge do restaurante às pressas. O Drácula fica arrasado com a saída repentina de sua pretendente, enquanto Maeve sai do local com a certeza absoluta de que aquela humana esconde um segredo perigoso. Depois de toda a confusão com o jantar recheado de alho e a desconfiança crescente de Mavis, o cruzeiro finalmente chega ao seu destino final, a mítica e lendária cidade de Atlântida. Só que esqueça aquela visão tradicional de ruínas antigas, tristes e esquecidas no fundo do oceano. Na visão genial do diretor Genndy Tartakovsky, Atlântida é transformada no maior e mais extravagante centro de entretenimento do mundo dos monstros. Imagine uma mistura de Las Vegas, com um parque temático gigante e flutuante, cheio de luzes de neon brilhantes, cassinos luxuosos, buffets sem fim e áreas de lazer de encher os olhos. Os monstros enlouquecem de alegria assim que desembarcam e correm para aproveitar cada segundo da festa. Só que enquanto todo mundo está focado em se divertir nas mesas de jogo e nos tobogãs, a capitã Erika tem um objetivo muito claro e perigoso em mente. É exatamente ali, em Atlântida, que está escondido o maior segredo da família Van Helsing, uma relíquia ancestral poderosa, capaz de controlar a mente da maior e mais temida besta dos oceanos. Erika se esgueira para fora da festa sem que ninguém perceba e se infiltra em uma estrutura antiga, escura e repleta de armadilhas mortais, projetadas para impedir que qualquer um alcance o artefato. O que ela não desconfiava é que o Conde Drácula, transformado em um pequeno morcego, a seguiu em silêncio de perto. Mas ele não está ali por ciúmes ou para espioná-la de má fé. O vampiro está genuinamente preocupado com a segurança dela e quer garantir que nada de mal aconteça com a mulher que mexeu com o seu coração. Quando Erika começa a avançar pelas ruínas, o local se provou um verdadeiro pesadelo. Pedaços gigantescos de pedra começam a despencar do teto, machados afiados balançam de um lado para o outro em ritmo frenético e dardos envenenados são disparados das paredes a cada segundo. É aqui que o filme entrega uma das sequências de ação mais vibrantes, cômicas e plasticamente incríveis de toda a franquia. Erika tenta desviar de tudo com suas habilidades acrobáticas, mas acaba ficando encurralada em um corredor mortal. Sem pensar duas vezes e ignorando qualquer risco à própria vida, o Drácula entra em ação para salvá-la. Ele vira morcego, se desvia, voa e debocha abertamente do caçador. Essa sequência inicial nos passa uma mensagem clara. Essa rivalidade é antiga, obsessiva e passou de geração em geração. O Van Helsing acaba caindo na água no final dessa perseguição no trem, mas o filme faz questão de nos mostrar um pormenor sombrio e engraçado. A família dele continuou essa busca obstinada por décadas. Filhos, netos e bisnetos gastaram suas vidas tentando destruir o Conde Drácula sem sucesso. Essa contextualização é vital para o que vai acontecer mais para a frente no navio. A obsessão humana contra a inocência caricata dos monstros é a grande força motriz de toda a narrativa de Hotel Transilvânia. Depois dessa introdução histórica alucinante, a história salta no tempo e nos pousa diretamente no Hotel Transilvânia dos dias atuais. E o cenário não podia ser mais caótico. O Drácula está organizando um casamento monstruoso no hotel. Ele cuida de cada detalhe com um perfeccionismo absurdo. Quem já trabalhou com eventos ou tem uma rotina de trabalho exaustiva vai se identificar na hora com o estado mental do Drácula. Ele está simplesmente esgotado. A responsabilidade de manter o hotel funcionando, atender os hóspedes mais exigentes do mundo e ainda garantir que os eventos saiam perfeitos está drenando a energia vital do nosso vampiro favorito. Para piorar a bagunça no meio do casamento, o hotel simplesmente começa a tremer. A cena passa a sensação de que um terremoto devastador está destruindo o lugar. Mas quando a poeira baixa, descobrimos a verdade. Não era um abalo sísmico, era apenas o cachorrinho gigante do Dennis, o neto do Drácula. O animal entra no salão sem controle nenhum, babando em cima dos convidados e destruindo a decoração.
A baba do cachorro gigante cai na cara dos monstros, estragando completamente a cerimônia. É uma cena rápida, caótica e que mostra muito do ritmo que o diretor Genndy Tartakovsky adora imprimir em suas obras. É nesse momento de crise total no casamento que o Jonathan, o genro humano do Drácula, entra em ação. Ele percebe que o clima azedou e decide usar a música para salvar o evento. Jonathan assume a mesa de som e solta uma batida animada, fazendo com que todos os monstros esqueçam a nojeira e a destruição para começar a dançar. Eu acho essa sacada genial porque estabelece o papel da música na franquia. A música em Hotel Transilvânia nunca é só um fundo musical. Ela é um personagem ativo que muda o estado emocional das cenas. Enquanto todo mundo está se divertindo na pista de dança, o filme nos mostra um lado muito solitário do Drácula. Ele olha ao redor e vê casais apaixonados por todos os cantos. Ele percebe que seus amigos têm suas companheiras, sua filha Mavis tem o Jonathan, e ele continua sozinho desde que perdeu sua esposa, séculos atrás. A carência do vampiro fica evidente. Os amigos dele percebem isso e tentam bancar os cupidos, apresentando uma monstra para ele. Só que o encontro é um desastre absoluto. A pretendente é gigante, fisicamente dominadora e literalmente esmaga o Drácula sob o braço como se ele fosse um cobertor. A expressão de pavor e desconforto dele é impagável. É fascinante observar como a carência afeta até os monstros mais poderosos da cultura pop. Vendo que a tentativa dos amigos foi um fracasso monumental, o Drácula decide tomar uma atitude que muitos de nós já tomamos em momentos de solidão. Ele recorre à tecnologia. Ele pega o celular escondido e tenta usar um aplicativo de relacionamentos Monster Style, conversando com uma assistente de voz interativa. É uma cena extremamente moderna e com a qual todo mundo consegue se relacionar. Ele tenta achar alguém que entenda sua rotina, mas a interação com a tecnologia é frustrante e engraçada. Só que a Mavis pega o pai no flagra. Ao ver o Drácula agindo de forma estranha, arrumando as coisas e conversando sozinho com o celular, a mente dela vai para o lugar errado. Ela não percebe que o pai está carente e procurando um amor. Em vez disso, a Mavis acha que o pai está tendo um colapso por excesso de trabalho. Ela vê as olheiras dele, o estresse e a correria do dia a dia do hotel e conclui: meu pai precisa desesperadamente de férias. Essa falha de comunicação é o catalisador de toda a trama principal do filme. Sensibilizada com o estado do pai, Mavis assiste a um comercial na televisão sobre um cruzeiro exclusivo para monstros. O anúncio promete luxo, descanso, comida à vontade e uma viagem inesquecível pelo Triângulo das Bermudas até a cidade perdida de Atlântida. Mavis acha que encontrou a solução perfeita para reunir a família inteira e dar ao Drácula o descanso que ele tanto merece. Sem avisar o pai direito sobre os detalhes, ela organiza tudo e arrasta a turma toda para essa jornada. A partida é de rachar de rir. Eles não vão até o navio em um avião moderno ou um ônibus comum. A Mavis aluga uma embarcação caindo aos pedaços. Um verdadeiro navio fantasma caindo aos pedaços que pertence à companhia de viagens. O visual do transporte é hilário. Pedaços caindo, madeira podre, uma estética totalmente decadente que faz os monstros se sentirem em casa. Embora o Drácula continue emburrado porque não queria ter saído do seu hotel. Essa transição do hotel tradicional para o ambiente marítimo é o ponto de virada da narrativa, preparando o terreno para os grandes encontros do filme. Finalmente, o grupo chega ao porto de embarque do Cruzeiro dos Monstros, localizado no coração do lendário Triângulo das Bermudas. O visual do lugar é espetacular. O navio de cruzeiro é gigantesco, brilhante e cheio de atrações projetadas especificamente para criaturas da noite. Mas a grande surpresa do filme acontece no momento em que os passageiros sobem a bordo.
Uma mulher surge fazendo acrobacias impressionantes, escalando uma haste de metal com uma agilidade surreal e aterrissando no convés com um carisma avassalador. Trata-se da Capitã Erika. No exato segundo em que o Drácula coloca os olhos na Erika, algo mágico e assustador para ele acontece. Ocorre o famoso Tchan, ou Zing, no original. Aquele estalo de amor à primeira vista que os monstros sentem apenas uma vez na vida. O Drácula fica completamente paralisado, de queixo caído, babando e sem conseguir articular uma frase coerente. A animação exagera as feições do Drácula para transmitir o impacto emocional do momento. O grande problema, Erika é humana, e mais do que isso, ela exala uma energia hiperativa e acolhedora que esconde um segredo terrível. Assim que as boas-vindas terminam, Erika se despede dos passageiros e se dirige a uma parte secreta e altamente tecnológica do navio. O filme nos leva para um porão escondido, e a atmosfera muda drasticamente. Lá dentro, encontramos um centro de comando cheio de tubos, engrenagens e aparelhos médicos de suporte à vida. E quem está lá dentro? O Dr. Abraham Van Helsing. Sim, aquele mesmo caçador do início da história. A revelação é chocante e, ao mesmo tempo, absurda. Como um homem que viveu séculos atrás ainda está vivo. A explicação do filme é puramente comédia de ficção científica. Van Helsing conseguiu prolongar sua vida fundindo seu cérebro e seus órgãos vitais a uma engenhoca mecânica. Ele é basicamente uma cabeça ranzinza presa a um corpo robótico e a um vaporizador. E aqui vem a grande reviravolta para quem assiste. Erika é a bisneta de Van Helsing. Ela cresceu ouvindo que os monstros são aberrações e que a missão da vida da família dela é exterminar o Conde Drácula. Todo esse cruzeiro não passa de uma armadilha meticulosamente planejada para atrair os monstros para a morte. A partir do momento em que a verdadeira identidade e as intenções de Erika são reveladas para o público, o filme estabelece uma tensão dramática muito interessante, baseada na ironia dramática. Nós, espectadores, sabemos que Erika quer matar o Drácula, mas o Drácula acha que ela é o amor da vida dele. O plano de Van Helsing e Erika é simples: manter a farsa, navegar até Atlântida e lá encontrar uma arma ancestral definitiva para destruir todos os monstros de uma vez só. Mas Erika, sendo impaciente, decide tentar matar o Drácula antes mesmo de chegarem ao destino final. Ela começa a armar pequenos assassinatos acidentais durante as atividades do cruzeiro. Em uma das cenas mais movimentadas, os monstros vão fazer um passeio subaquático em um submersível. Erika veste um traje de mergulho e persegue o Drácula debaixo d'água com um arpão. Só que o universo parece conspirar a favor do vampiro. O Drácula está tão focado em admirar a família dele e em tentar parecer charmoso que ele se desvia dos ataques de Erika por puro acaso. Ele abaixa para pegar algo, se vira para falar com a Mavis ou dá um passo para o lado, bem no milissegundo em que Erika atira. Durante uma dessas tentativas frustradas no fundo do mar, Erika observa o Drácula de longe através do vidro do submersível. Ela o vê interagindo carinhosamente com a Mavis, brincando com o neto Dennis e cuidando dos seus amigos idosos. Por um breve instante, a expressão no rosto de Erika muda. Ela foi criada para acreditar que monstros eram seres desalmados, cruéis e incapazes de amar. Ver o Drácula agindo como um pai dedicado e um avô amoroso faz um curto-circuito na cabeça dela. A memória da sua própria família, que foi destruída pela obsessão cega de caçar monstros, vem à tona. Mesmo abalada por essa percepção, Erika se recusa a desistir. Ela volta para o navio principal furiosa, gritando pelos corredores, inconformada por não conseguir acertar o alvo. Ela desabafa alto, dizendo frases como: "Por que ele sempre escapa? Eu só quero pegar aquele vampiro!"
Só que os amigos do Drácula, o Frankenstein, a múmia e o lobisomem, escutam parte desse desabafo fora de contexto. Eles não entendem que ela quer pegar o Drácula no sentido de matá-lo. Eles acham que ela está apaixonada e quer pegar o vampiro no sentido romântico. Eles correm para contar a novidade para o Drácula, deixando o apaixonado vampiro nas nuvens. Com a falsa notícia de que a Capitã Erika está caidinha por ele, o Drácula decide tomar a iniciativa. Ele se veste com suas melhores roupas, passa seu perfume especial e tenta marcar um encontro a sós com ela. Erika, percebendo que essa pode ser a oportunidade perfeita para liquidar o vampiro sem testemunhas, aceita o convite. Ela planeja o método de assassinato mais clássico do folclore dos vampiros, veneno, mas não um veneno qualquer, e sim alho puríssimo escondido na comida. Ela convida o Drácula para um jantar romântico na mesa do capitão e prepara um prato recheado de guacamole com uma quantidade cavalar de alho. Para qualquer vampiro da literatura tradicional, a ingestão de alho seria fatal. O Drácula chega ao jantar visivelmente nervoso, agindo como um adolescente no primeiro encontro. Ele tenta falar bonito, faz piadas bobas e come o prato batizado de alho sem hesitar, apenas para agradá-la e mostrar boa convivência. E qual é o resultado dessa tentativa de assassinato por alho? O Drácula não morre, ele não vira cinzas e nem entra em combustão. O alho apenas causa um efeito colateral terrível e extremamente mundano no organismo dele, uma indigestão severa e um problema de gases incontrolável. A cena seguinte é de um humor puramente escatológico e físico. O Drácula tenta manter a pose de galã romântico enquanto seu estômago produz barulhos tenebrosos e ele precisa disfarçar as flatulências soltando rajadas de fogo pela boca ou culpando o barulho do motor do navio. No meio desse jantar desastroso e hilário, Mavis aparece de surpresa. A filha, que tem um instinto de proteção aguçado em relação ao pai, sente o cheiro forte de alho no ar e percebe a atitude extremamente suspeita e nervosa de Erika. Mavis confronta a capitã com o olhar, sentindo na hora que tem algo muito errado nessa história. Erika, vendo que a filha do Drácula desconfia de suas intenções e que o alho falhou miseravelmente em matar o vampiro, inventa uma desculpa esfarrapada e foge do restaurante, deixando o Drácula desapontado e a Mavis ainda mais desconfiada. O navio finalmente alcança o destino final da viagem, a lendária e submersa cidade de Atlântida. Só que, na visão do diretor Genndy Tartakovsky, Atlântida não é uma ruína antiga e triste. É a Las Vegas do mundo dos monstros. O lugar é um complexo reluzente, cheio de cassinos, luzes de neon, buffets gigantescos e arenas de entretenimento. Os monstros enlouquecem de alegria e correm para aproveitar a festa, mas a verdadeira missão de Erika está prestes a ser concluída. É em Atlântida que está escondida a herança secreta dos Van Helsing. Uma relíquia ancestral capaz de controlar a mente da maior besta dos mares. Erika se esgueira para fora da festa e entra em uma estrutura antiga e cheia de armadilhas mortais, onde o artefato está guardado. Ela não sabe, mas o Drácula, transformado em um pequeno morcego, a seguiu de perto. Ele não está ali para espioná-la de má fé, mas sim porque quer protegê-la. Quando Erika começa a se avançar pelas ruínas, o local se provou extremamente perigoso. Pedras gigantescas começam a desabar, machados afiados balançam pelo ar e dardos envenenados são disparados das paredes. É aqui que o filme entrega uma das sequências de ação mais divertidas e dinâmicas da franquia. Erika tenta desviar das armadilhas, mas acaba ficando presa. O Drácula, sem pensar duas vezes, arrisca a própria vida repetidamente para salvá-la.
Ele se coloca na frente de pedras caindo, usa seu próprio corpo como escudo e toma múltiplos golpes por ela. Em uma cena cômica, um enorme dardo com espinhos e cobras acerta as costas do Drácula. Mesmo empalado e com cobras o mordendo, ele continua sorrindo para Erika, tentando parecer um cavalheiro descolado enquanto diz que isso não é nada. Para impressionar a capitã, o Drácula começa a dançar pelas armadilhas, desviando de lâminas e machados com movimentos de dança extravagantes enquanto carrega Erika em segurança nos seus braços. Ele supera todos os obstáculos do templo perigoso por amor. Quando eles finalmente chegam à câmara central, onde está a arma dos Van Helsing, Erika está absolutamente chocada. Nenhum humano jamais se sacrificou por ela daquele jeito. Ela olha para o Drácula, machucado, perfurado, mas sorrindo com um olhar doce e genuíno, e pela primeira vez, o coração dela estremece. Ela percebe que tudo o que aprendeu sobre os monstros era uma mentira cruel. Antes que ele seja o seu inimigo secular, antes que ele toque na água. Ele puxa o velho caçador de volta para a segurança da terra firme. Esse ato de compaixão pura deixa Van Helsing completamente sem reação. O homem que passou a vida inteira tentando matar o Drácula percebe que o vampiro arriscou a própria vida para salvá-lo, sem pedir nada em troca. Humilhado e emocionado, Van Helsing finalmente pede desculpas por séculos de perseguição sem sentido, devolve o dinheiro das passagens de todos os monstros e decreta o fim da guerra entre humanos e criaturas da noite. O filme encerra sua jornada de forma brilhante. Todos retornam em segurança para o Hotel Transilvânia. A atmosfera final é de celebração, união e renovação. No topo do hotel, sob a luz da lua cheia, o Drácula chama a capitã Erika para um momento a sós. Diante da sua filha Mavis, do genro Jonathan, do neto Dennis e de todos os seus amigos monstros, o Drácula se ajoelha de forma clássica e romântica. Ele tira uma caixinha do bolso e pede a humana Erika em casamento. Ela aceita radiante, selando a união definitiva entre os dois mundos com um beijo apaixonado. E assim terminamos a análise de Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas, um filme que começou com rivalidade e obsessão histórica, passou por jantares com veneno de alho, armadilhas mortais e batalhas de DJ, para terminar mostrando que a empatia e o amor sempre vencem o preconceito. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse resumo super detalhado e opinativo sobre esse grande sucesso da animação. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês ao longo dessa jornada. Para entender o rumo que a história toma depois daquela turbulenta festa de casamento no hotel, a gente precisa olhar com muito carinho para o verdadeiro estado de espírito do Conde Drácula. À primeira vista, ele é o grande dono do pedaço, o cara super poderoso que comanda um império de entretenimento para monstros e que tem tudo sob controle. Mas, se você prestar atenção nos detalhes de cena, no olhar dele quando as luzes se apagam e no cansaço físico estampado na animação, fica claro que o Drácula está completamente esgotado. Ele passa os dias correndo de um lado para o outro para satisfazer os desejos mais bizarros dos hóspedes, administrando crises absurdamente cômicas e garantindo que tudo saia impecável. O estresse acumulado da rotina hoteleira drenou a energia vital do nosso vampiro favorito. E a Mavis, sendo uma filha extremamente atenta e carinhosa, percebe essa mudança de comportamento na hora. Só que a leitura que ela faz da situação gera um grande mal-entendido. A Mavis nota o pai andando distraído pelos corredores, suspirando e agindo de um jeito bem diferente do habitual. Ela entra no quarto dele de surpresa e o pega mexendo no celular de forma escondida, tentando desesperadamente usar a tecnologia para encontrar uma parceira.
O Drácula está carente, querendo vivenciar novamente o amor depois de séculos sozinho, desde a perda de sua amada esposa. Mas a Mavis não consegue enxergar a solidão amorosa do pai. Na cabeça dela, o Drácula está tendo uma crise grave de burnout por trabalhar demais. Ela associa o comportamento estranho do pai a um colapso nervoso causado pelo trabalho exaustivo no hotel. Ela olha para as olheiras dele, vê a pilha de tarefas pendentes e pensa: meu pai trabalhou séculos sem parar. Ele precisa urgentemente de férias para espairecer a cabeça. Essa interpretação equivocada da Mavis é a faísca que acende todo o enredo principal do filme. Determinada a salvar o pai desse suposto esgotamento profissional, Mavis começa a buscar alternativas para tirá-lo da rotina. É aí que ela assiste a um comercial na televisão sobre um cruzeiro marítimo feito sob medida para criaturas das trevas. O anúncio vende a ideia do refúgio perfeito, um navio luxuoso navegando em direção à lendária cidade perdida de Atlântida, passando pelo mistério do Triângulo das Bermudas, com comida à vontade, atividades relaxantes e nenhum trabalho administrativo para se preocupar. Mavis se apaixona pela ideia na hora. Para ela, aquilo não é apenas uma viagem qualquer. É a oportunidade perfeita para reunir toda a família, Jonathan, o pequeno Dennis e o grupo fiel de amigos monstros, em um momento de puro lazer. Ela organiza absolutamente tudo em segredo, sem dar margem para o Drácula recusar. Quando ele finalmente descobre o que está acontecendo, já é tarde demais. A mala está pronta, e a trupe inteira está a caminho da maior aventura de suas vidas, fora das paredes do castelo. A partida para esse cruzeiro é um espetáculo de humor à parte. Em vez de pegarem um transporte moderno ou um voo convencional, a Mavis aluga uma embarcação caindo aos pedaços pertencente à própria companhia de viagens dos monstros. É um verdadeiro navio fantasma decadente, cheio de madeira podre, velas rasgadas e uma névoa sombria que acompanha o trajeto. Para o grupo de amigos do Drácula, Frankenstein, múmia, lobisomem e homem invisível, o transporte é um luxo retrô maravilhoso. Mas para o Drácula, entrar naquele barco decadente significa abandonar o seu porto seguro. Ele embarca emburrado, reclamando de tudo e convicto de que a ideia de passar férias fora do seu amado hotel é um erro colossal. Mal sabe ele que essa viagem forçada pela filha está prestes a mudar a sua vida eterna para sempre. A chegada da turma do Drácula ao ponto de embarque no Triângulo das Bermudas é aquele tipo de cena que enche os olhos e mostra toda a genialidade da direção de arte. O navio de cruzeiro é uma estrutura monumental, um verdadeiro palácio flutuante decorado com cores vibrantes, névoa misteriosa e atrações pensadas exclusivamente para o conforto de criaturas que odeiam a luz do sol. Mas o ritmo da história muda de forma avassaladora quando os passageiros finalmente sobem a bordo e conhecem a figura no comando da embarcação. Surgindo de forma espetacular, a capitã Erika faz uma entrada digna de uma estrela de cinema de ação. Ela escala uma haste de metal com uma agilidade quase sobre-humana, realiza giros no ar e aterrissa perfeitamente no convés. Ela transborda um carisma contagiante, uma energia hiperativa e um sorriso iluminado que chama a atenção de todos os monstros instantaneamente. Só que para o Conde Drácula, aquele instante não é apenas uma apresentação de boas-vindas. No milissegundo em que os seus olhos encontram os de Erika, o tempo parece desacelerar. Acontece o lendário Chan. Para quem acompanha a franquia desde o primeiro filme, sabe perfeitamente o peso dessa palavra. O Chan é aquele estalo mágico, a sensação de amor à primeira vista que um monstro só sente uma única vez na vida inteira. O Drácula simplesmente paralisa. A animação entrega uma performance brilhante na fisionomia dele. O queixo cai, as pupilas dilatam, a saliva quase escorre e ele perde totalmente a capacidade de formular uma frase com sentido.
O poderoso e imponente Rei dos Vampiros se transforma, em questão de segundos, num adolescente bobo e completamente balançado por uma mulher. Só que a grande ironia da história, e o grande choque para quem assiste, é que Erika é totalmente humana, e não é uma humana qualquer. Assim que ela termina o seu discurso caloroso de recepcionista e dispensa os hóspedes para aproveitarem as instalações do navio, o filme nos puxa para uma atmosfera completamente diferente. Acompanhamos Erika caminhando até os níveis mais profundos e sombrios da embarcação, atravessando portas blindadas até chegar a um laboratório secreto repleto de engrenagens, tubos de ensaio e máquinas de alta tecnologia. É lá dentro que nos deparamos com o maior segredo do filme. O Dr. Abraham Van Helsing ainda está vivo, mas a forma como ele sobreviveu é pura comédia bizarra de ficção científica. Van Helsing fundiu sua cabeça e o que restou de seu tronco a uma estrutura mecânica a vapor, cheia de rodas e alavancadas, parecendo um robô ranzinza movido a engrenagens. Descobrimos então que Erika é a bisneta direta do lendário caçador. Ela cresceu sob uma lavagem cerebral severa, sendo ensinada desde o berço a odiar monstros e a enxergá-los como pragas sem alma que precisam ser erradicadas da Terra. Esse cruzeiro paradisíaco nunca foi pensado para dar férias a ninguém. Ele é uma armadilha meticulosamente desenhada ao longo de anos. O objetivo final de Van Helsing e Erika é guiar todos os monstros até as ruínas de Atlântida para lá executarem um plano de extermínio definitivo. O contraste entre o Drácula totalmente apaixonado e Erika focada em uma missão de assassinato cria uma dinâmica de suspense e comédia impecável, preparando o terreno para os confrontos mais insanos e divertidos da viagem. Com a grande revelação sobre a linhagem da Capitã Erika e seu plano maligno, a história entra em um ritmo incrivelmente dinâmico, guiado pela clássica ironia dramática. A gente, no papel de espectador, sabe exatamente que a Capitã é uma caçadora implacável treinada para exterminar monstros, mas o coitado do Drácula está flutuando nas nuvens, crente de que encontrou a sua alma gêmea. Erika, por sua vez, é jovem, impaciente e extremamente ambiciosa. Ela não quer esperar a viagem até a cidade perdida de Atlântida para cumprir o legado da sua família. Ela quer liquidar o Conde Drácula ali mesmo, no meio do oceano. É a partir daí que o filme entrega uma sequência de tentativas de assassinato totalmente frustradas e de rachar de rir. Erika começa a stalkear o Drácula pelo navio, tentando criar acidentes fatalmente perfeitos. A oportunidade perfeita surge quando todos os hóspedes resolvem fazer um passeio de exploração no fundo do mar, a bordo de um submersível transparente. Erika veste um traje de mergulho hipertecnológico, pega um arpão afiado e mergulha nas águas profundas do oceano, disposta a atravessar o peito do Rei dos Vampiros sem deixar vestígios. Só que existe um detalhe sensacional nessa dinâmica. O universo parece conspirar a favor do Drácula de uma forma quase mágica. Ele está tão absorto no seu próprio mundo de pensamentos românticos e tão dedicado a dar atenção para a Mavis, para o pequeno Dennis e para os seus velhos amigos, que desvia de todas as investidas de Erika por puro acaso. Quando Erika mira o arpão e atira com precisão cirúrgica, o Drácula se abaixa para pegar um brinquedo do neto. Quando ela tenta cortá-lo com as hélices, ele dá um passo para o lado para elogiar a paisagem aquática com a filha. É o clássico humor pastelão de desenho animado, onde a vítima nem percebe o perigo e o assassino passa pela maior humilhação. Porém, no meio dessa perseguição subaquática caótica, acontece algo sutil, mas profundamente marcante para a evolução da história. Através do vidro do submarino, Erika observa o Drácula interagir com a família dele. Ela o vê rindo de forma genuína, sendo um pai protetor, um avô extremamente carinhoso e um amigo atencioso que cuida de todo mundo ao seu redor. Por um breve segundo, o olhar de Erika muda radicalmente.
toda a doutrinação que o bisavô Van Helsing enfiou na cabeça dela sobre monstros serem aberrações nojentas e sem coração começa a ruir. Ela percebe que aquele vampiro que ela tenta matar a todo custo tem mais humanidade e afeto do que a sua própria família jamais teve. Mesmo abalada por essa faísca de consciência, o orgulho e a obsessão familiar falam mais alto. Erika volta para os aposentos do navio furiosa, encharcada e fora de si. Ela começa a andar de um lado para o outro pelos corredores, bufando e gritando sozinha sobre a sua frustração por não conseguir atingir o vampiro. Ela solta frases exaltadas como: "Por que ele é tão rápido? Eu preciso dar um jeito de pegar aquele vampiro de uma vez por todas!" O que ela não esperava era que os melhores amigos do Drácula, Frankenstein, o Homem Invisível, a Múmia e o Lobisomem, estivessem passando pelo corredor bem na hora. Eles escutam a frase de Erika totalmente fora de contexto. Na cabeça ingênua dos monstros, quando uma mulher bonita diz que está doida para pegar um homem, ela não está falando de assassinato, ela está expressando um desejo apaixonado. Empolgados com a descoberta, os amigos correm para o quarto do Drácula para dar a grande notícia. A capitã do navio está perdidamente encantada por ele. E é claro que essa informação equivocada vai jogar o nosso vampiro direto para a armadilha mais cômica da sua vida. Receber a notícia de que a Capitã Erika supostamente estaria apaixonada por ele transforma o Conde Drácula no vampiro mais radiante de todo o oceano. Ignorando completamente qualquer desconfiança, ele decide que chegou o momento de dar o próximo passo e tomar a iniciativa. Ele se veste com suas roupas mais elegantes, gasta um frasco inteiro de perfume e arma uma postura de galã maduro para convidá-la para um jantar a sós. Para a Capitã Erika, esse convite não é um encontro romântico, mas sim a oportunidade de ouro caindo de bandeja em seu colo. Ela sabe que, em uma mesa reservada e sem a presença da filha protetora do vampiro, ela finalmente poderá liquidá-lo sem deixar pistas. Erika recorre a uma das armas mais antigas e letais do folclore vampírico, o alho. Ela prepara pessoalmente o prato principal para o jantar romântico na mesa do capitão, recheando uma porção generosa de guacamole com uma quantidade cavalar de alho puríssimo moído. Para qualquer vampiro das histórias de terror tradicionais, ingerir aquilo significaria uma morte dolorosa e imediata, virando cinzas em questão de segundos. Quando o Drácula se senta à mesa, agindo com toda a timidez e o nervosismo de um adolescente em seu primeiro encontro, ele não pensa duas vezes. Para agradar sua amada e demonstrar boa convivência, ele devora o guacamole de uma só vez, rasgando elogios ao tempero. O que se segue a partir daí é uma das sequências de comédia física e escatológica mais hilárias de toda a franquia. O alho não mata o Drácula, não o transforma em cinzas e nem faz sua pele queimar. Em vez disso, provoca um efeito colateral terrivelmente humano e mundano no organismo secular do vampiro. Uma crise devastadora de indigestão e um problema de gases incontrolável. O pobrezinho do Drácula se vê preso em um dilema terrível. Como manter a postura de sedutor charmoso enquanto seu estômago produz ruídos tenebrosos e sua barriga borbulha sem parar? A cena se transforma em um malabarismo cômico. O Drácula tenta disfarçar os barulhos e as flatulências soltando rajadas de fogo discretas pela boca, tossindo alto ou culpando as vibrações do motor do navio a cada estalo de seu intestino. A expressão de desespero no rosto dele, contrastando com a tentativa de sorrir para Erika, é impagável. Erika, por sua vez, assiste a tudo incrédula, sem entender como um ingrediente que deveria ter destruído o rei dos vampiros está apenas causando um desarranjo intestinal bizarro. No auge desse jantar caótico e desconfortável, Mavis aparece de surpresa. O instinto protetor da filha entra em alerta máximo no segundo em que ela pisca os olhos na cena. Mavis sente o cheiro forte e inconfundível de alho impregnado no ar e percebe a atitude extremamente nervosa, evasiva e suspeita de Erika.